No nosso quadro de entrevistas de hoje, nós vamos conversar com a juíza Vânia Petermann, da Comarca da Capital, sobre internet, exposição indevida e como o Poder Judiciário lida em casos como esse. Doutora Vânia, seja muito bem-vinda ao Justiça Legal. A gente sabe que a exposição de uma simples brincadeira de criança no quintal de casa pode gerar milhões de acessos na internet e tomar rumos um tanto inesperados, se eu posso dizer assim, né? Até onde essa exposição pode ser acompanhada pela Justiça? Emily, em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite por estar aqui hoje, é uma grande alegria esse bate-papo com você. E quanto ao teu questionamento, por um lado, é preciso deixar bem claro que o Poder Judiciário é o guardião da Constituição da República, na qual o princípio da dignidade da pessoa humana é pilar fundamental e sustenta outras proteções, valendo aí citar o direito à privacidade, o direito à imagem, o direito à propriedade e à liberdade de expressão. E sob outro enfoque, nós também devemos mencionar que essa imensa comunidade digital que se formou no entorno da internet gera as mais múltiplas e complexas relações entre indivíduos. E nessas relações, às vezes, nós temos lesões a direitos de terceiros, com resultados muitas vezes nefastos, como foi o caso de uma jovem do Rio Grande do Sul que no ano passado, aos 17 anos de idade, cometeu suicídio por ter sido exposta na mídia. E aí que entra o Poder Judiciário, de regra, de forma repreensiva e reparadora, porque a internet é mais rápida, né? E essas ações do Poder Judiciário, elas de regra, elas vão se dar nas esferas do direito civil, do direito criminal, do Estatuto da Criança e do Adolescente e também do Código de Defesa do Consumidor. Quanto ao Judiciário, qual é o seu papel nessa mudança constante no comportamento da sociedade, principalmente no conceito dos 15 minutos de fama? Então, o cineasta norte-americano Andy Warhol, já na década de 60, profetizou que todos nós teríamos os nossos 15 minutos de fama. Mas esses 15 minutos de fama tanto podem ser para o lado bom quanto para a execração, né? E o papel do judiciário, como já dito, entra nesse momento, de tentar minimizar esses efeitos. Todavia, é importante aqui nós deixarmos bem claro que muitas vezes o Poder Judiciário não pode assim tanto efetivar esses direitos. Nós temos, a título exemplificativo, os provedores sitos em domicílio no exterior, em que nós vamos depender de medidas judiciais que não são tão rápidas quanto os meios da internet, ou muitas vezes vamos depender de acordos internacionais e boa vontade dessas empresas privadas que têm o armazenamento de dados. Então, o judiciário sozinho não vai poder dar garantia 100% de efetividade da proteção do direito. Ele vem sim dar o direito quando for chamado. Todavia, às vezes, as marcas que ficam na internet permanecem registradas em lugares obscuros e desconhecidos. Eu até ia perguntar isso. A Justiça está preparada para tanta exposição? Emily, se nós tratarmos o enfoque da sua pergunta, eu poderia aqui falar em duas perspectivas. Uma, a exposição do próprio Poder Judiciário e a outra que seria a exposição da própria sociedade. No primeiro caso, vejamos como é boa a exposição da Justiça. Hoje, qualquer cidadão, em qualquer parte do mundo, sabe todos os componentes dos tribunais, tem acesso às decisões judiciais, no segundo após que são proferidas pelo magistrado da sua causa, os advogados têm ali toda a fonte de pesquisa jurisprudencial, nós temos o processo de transparência orçamentária, nós temos a produtividade dos magistrados, enfim, é bastante positivo. E ainda internamente, uma preocupação que eu guardo é com os casos midiáticos e que muitas vezes levam à exposição dos nossos membros.
E aí vem o reforço da necessidade de nós sempre trabalharmos no aprimoramento das nossas assessorias de imprensa, para que nós possamos também levar ao conhecimento da sociedade não só esses fatos midiáticos que às vezes interessam às redes de audiência, mas também o lado bom da justiça, como por exemplo as Semanas Nacionais de Conciliação. Bom, e quanto à segunda perspectiva que eu mencionei, por certo, para que nós pudéssemos dar uma informação mais qualificada, seria necessário que nós realizássemos estudos à base de dados estatísticos. Mas, por certo, se todos esses inúmeros conflitos sociais que nós temos hoje na rede de comunicação e de informação chegassem do dia para a noite numa enxurrada de ações, certamente haveria prejuízo à celeridade processual e ao bom andamento desses conflitos. Doutora Vânia, como o juiz na prática pode resolver, solucionar esse tipo de problema? Bem, nós temos verificado que as mudanças sociais, elas ocorrem de um modo muito célere, ainda mais com as tecnologias de informação e comunicação, para além das técnicas de biomedicina, dentre outros, que são novos conflitos sociais e que não foram abarcados ou previstos pela legislação. A par, então, desses conflitos, os juristas têm buscado na legislação já existente enquadrar esses fatos para poder resolvê-los. Então, por exemplo, no direito criminal, os juristas têm se depositado muito no Código Penal de 1940, na responsabilidade civil dentro do Código de Defesa do Consumidor ou dentro do próprio Código Civil e nas proteções às crianças e adolescentes dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente. E ainda é importante frisar que o nosso país, geralmente a legislação penal, ela vem de aprovações emergentes. Por exemplo, nós tivemos no ano de 2012 o fato da exposição de 36 fotografias íntimas da atriz Carolina Dickmann, as quais foram elemento catalisador da aprovação da Lei dos Crimes Cibernéticos, que depois levou o apelido do nome da atriz. Só que essa lei ela ainda não protege o cidadão dos crimes contra a honra. Nós ainda continuamos a utilizar o Código Penal de 40. Essa lei, dentre outros, ela vai se focar mais na proteção ao conteúdo de imagem e de vídeo que você tem no seu computador. E depois também marcada por uma pressão midiática com as denúncias do Edward Snowden a respeito de atos de vigilância do governo dos Estados Unidos no governo brasileiro, nós tivemos a aprovação do Marco Civil da Internet agora esse ano. O grande prejuízo que eu vejo nessa pressa de aprovação legislativa é que o legislador muitas vezes ele fica engessado e a própria sociedade num amadurecimento maior dessas leis. E aí elas acabam sofrendo críticas e nós percebemos depois que ainda há vazios que vão precisar, obviamente, de outras normas legislativas que vêm e serão editadas no futuro. Ainda há diferença entre o público e o privado? Bem, antes da internet nós tínhamos bem distinta a figura daquilo que era público, que divisava entre o Estado e o cidadão. Hoje, na zona digital, nós não podemos fazer essa afirmação com tanta certeza. Difícil até, né? É difícil. E eu faço a seguinte pergunta: quando você posta uma fotografia ou um vídeo numa rede social, essa foto, esse vídeo, você exporia num outdoor? Você colocaria para que todo mundo pudesse ver? Você deve estar ciente de que a qualquer momento, por exemplo, um cracker pode ter acesso e utilizar indevidamente esse material. É isso que se deve pensar? Se deve pensar e ter muito cuidado. Muito cuidado quando você entra na internet e você vai expor a sua vida, porque eu digo que você abre uma janela cujo fechamento não depende mais de você.
Principalmente quando a gente se fala em crianças, né? Os pais, né, estarem atentos com isso. Exatamente. Os pais em casa, desde muito cedo, nós até achamos muito engraçado que as crianças recebem um tablet de presente com 1 aninho de idade, 5, 6 anos. E até o conflito se dá muito porque os jovens hoje sabem lidar muito mais com as tecnologias de informação do que os pais. Todavia, é no nascedouro da família que deve já iniciar esse processo de educação para o uso da internet só para o bem. E que a criança fique consciente de que se ela cometer por exemplo, se ela postar uma foto de um amiguinho e fizer um comentário vexatório, ela poderá responder por uma medida protetiva dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, e os seus pais poderão ser responsabilizados pelos danos na esfera civil. Então é muito importante, todo cuidado é pouco e recomendado. A doutora está falando dessa agilidade da internet. A lentidão da justiça também passa a ser mais questionada, no sentido de que tudo tem que ser mais célere, mais ágil. A justiça precisou modificar seus procedimentos? Certamente, a celeridade processual, ela não é só um clamo da sociedade, mas sim um dever do Poder Judiciário que consta na Constituição, que é o princípio da razoável duração do processo. Isso dependeu de um planejamento estratégico do Poder Judiciário, e aí eu falo mais internamente do Poder Judiciário de Santa Catarina, e tem desenvolvido medidas para otimizar os seus procedimentos, especialmente dentro do processo eletrônico e da capacitação, para enfrentar esse enorme contingente de ações. Mas neste ponto, Emily, eu gostaria de dizer também, acrescentar, que nem tudo pode ser chamado a solução do Poder Judiciário, porque os problemas oriundos da complexidade social nem sempre se resolvem só no direito. É preciso uma governança séria da internet, que constantemente trabalhe para que ela seja utilizada para o bem, porque a ética deve caminhar junto com o direito. Então, eu somo o Estado, a sociedade civil, aí vamos trazer os organismos internacionais, a família, a escola, as comunidades. É um conjunto, né? Um conjunto que possa realmente trabalhar, porque eu acredito que só através do conhecimento e da educação nós poderemos evitar uma avalanche de ações no futuro pelo mau uso da internet. Quais outros pontos, na sua opinião, vem caminhando junto com o processo eletrônico que poderão atualizar ainda mais o judiciário atualmente? Emily, eu sou fã da formação inicial e da formação continuada. Eu já falei antes no conhecimento e eu acredito que a culturização é o caminho para tudo. Nós falamos hoje em processo eletrônico, mas isso não significa transpor o processo físico para dentro de um computador. Não, o computador veio para nos ajudar em otimizar procedimentos. Eu tenho um projeto que se chama a quebra de muros, em que você imagina no futuro a inexistência de cartório e de assessoria de gabinete. Todos trabalham para o processo dentro das suas capacidades e limitações. Todavia, com uma união de esforços em que nós possamos otimizar o lado bom da internet, como por exemplo, a partir da emissão de um modelo, de uma sentença, automaticamente já sai a publicação no diário sem que um servidor tenha que fazer aquilo. Quando eu defiro uma liminar no início, automaticamente o sistema já vai expedir o ofício, já vai remeter ao correio, para que o correio encaminhe a ordem de citação. Automaticamente o sistema vai intimar o advogado do deferimento ou não da medida liminar. Também os advogados não precisam mais vir ao fórum para ter carga dos autos, eles podem acessar tranquilamente nos seus escritórios. Quer dizer, existem assim muitas coisas boas dentro desse processo e que devem sempre ser trabalhadas, ouvindo todos os interessados nesse processo, aquele que está lá no dia a dia
trabalhando com o processo e que pode ter ideias para melhorias. Quer dizer, nós precisamos, além de tudo, ouvir, né? Ouvir, perceber as inconsistências e trabalhar na melhoria do nosso sistema para que possamos oferecer à sociedade uma justiça eficiente e célere. Esse é o nosso sonho, sem perder de vista também o humanismo das decisões judiciais, que a máquina jamais exatamente poderá substituir. Ela vai ajudar, mas o lado humano sempre tem que estar presente. Com certeza, aliás, uma das premissas da formação para a magistratura, não só no Brasil, mas como em outros países, como a Europa, né, está tanto a administração judiciária, mas também um enfoque na humanização da justiça e no impacto social e econômico das decisões judiciais. Tá certo, doutora Vânia, muito obrigada pela sua presença aqui no Justiça Legal. Esperamos a doutora outras vezes por aqui. Imagina, eu reitero a você meu agradecimento, conte comigo e espero ter cooperado hoje aqui com o Justiça Legal. Enfim, muito obrigada. Tá certo, Justiça Legal vai para um breve intervalo e a gente volta já.